Presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia que PEC do voto impresso será analisada no plenário da Câmara. Comunicado foi feito um dia após o relatório da proposta ter sido rejeitado na comissão especial. Presidente Jair Bolsonaro diz que estuda zerar o imposto federal do diesel a partir de 2022. Os desafios do comércio para se adaptar às novas tecnologias durante a pandemia. Brasil acelera a campanha de vacinação contra o coronavírus e supera a marca de 151 milhões de doses aplicadas. Estados Unidos divulgam que metade da população do país está completamente imunizada. A agricultura familiar e orgânica são apontadas como garantia de cuidados com o meio ambiente e a saúde das pessoas. E as notícias das Olimpíadas. Seleção feminina de vôlei ganha e garante vaga na disputa do ouro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que estuda zerar o ICMS sobre os combustíveis a partir do ano que vem. Bolsonaro também afirmou que sugeriu alteração na política de preços da Petrobras ao presidente da empresa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira que conversou com o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, e sugeriu um acordo para que sejam avaliadas mudanças na política de preços da Petrobras. Bolsonaro sugeriu não aplicar reajustes sempre que houver variação do preço do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional. A declaração foi dada em um encontro com empresários, além de lideranças políticas e religiosas, no município de Joinville, em Santa Catarina, e transmitida pelas redes sociais do presidente. Estamos com dificuldade. Essa semana eu conversei com o presidente da Petrobras, o general Silva e Luna, que eu falei para ele, dá vontade de a gente chegar a um acordo, porque não posso interferir na Petrobras, que não é uma estatal, né? Toda vez que a gente diminui 5 centavos no preço da gasolina, não desce nada na bomba. Quando lá na frente eles somos obrigados a aumentar mais 1 centavo, ele aumenta na bomba. Então eu falei, olha, vamos estudar a possibilidade de a gente não mexer no preço do combustível quando o dólar cair aqui dentro e o preço do barril de petróleo cair lá fora. Que é a maneira de não aumentar combustível. Bolsonaro também disse que gostaria de acabar com os postos de bandeira branca, aqueles que não são filiados a nenhuma marca. Nesta sexta-feira, o presidente cumpriu a agenda em Joinville, Santa Catarina, cumprimentou apoiadores nas ruas e fez um passeio de carro pela cidade. Entre os compromissos oficiais, visitou o grupamento de bombeiros voluntários e realizou a entrega simbólica de 2 caminhões doados pelo Exército Brasileiro. Também foi condecorado com a Ordem ao Mérito Machadinha. Mais cedo, antes de deixar Brasília, em encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por um caminhoneiro sobre o preço dos combustíveis. Disse que não faria promessas, mas que estuda a possibilidade de zerar o ICMS sobre os combustíveis a partir do ano que vem. Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros, não só durante a pandemia, bem como em outros momentos. Vocês são essenciais para transportar nossas riquezas pelos 4 cantos do Brasil. Sabemos que o combustível está um preço, no meu entender, caro. Temos que buscar maneiras de reduzir o máximo possível. Eu não gosto de falar em promessas, né? Mas eu gostaria de zerar o imposto federal do diesel a partir do ano que vem. Gostaria, vou me empenhar sobre isso. Não posso garantir que será feito. Digo, não é uma promessa, é um estudo. Falei de diesel. Combustível também, de maneira geral, está alto no Brasil. É inadmissível na refinaria sair R$ 1,90 o preço da gasolina, do litro. Na ponta da linha chegar a R$ 6, R$ 6,10. Tem os componentes aí, frete, margem de lucro dos donos de postos, o imposto federal, na ordem de R$ 74,00, e o ICMS, que é no mínimo o dobro disso. O que a gente
busca na Câmara, vai fazer 6 meses um projeto de lei para regulamentar a emenda constitucional de 2001, onde diz que o ICMS tem que ter um valor nominal, não pode ser um percentual. As declarações de Bolsonaro foram dadas diante da escalada dos preços do combustível no país. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do óleo diesel é de R$ 4,65. Já da gasolina é de R$ 5,82. Mas aqui no Distrito Federal, as bombas não marcam menos que R$ 6. Transportadores de cargas e motoristas em geral reclamam dos sucessivos aumentos. É difícil, muito difícil, a gente tem que rebolar, porque assim, tudo tá alto. Não é só a gasolina, é supermercado, tudo um absurdo. A inflação lá em cima e aí nada melhora, né? É triste, infelizmente. A cada dia que passa nós estamos tendo um aumento diário dos combustíveis e estamos sendo pegos de surpresa. Muitas vezes esse aumento a gente faz uma programação mensal e sai desse aumento por conta que não há uma política econômica que regulamente esses valores do combustível. Para você ter uma ideia, há 2, 3 meses passados a gente abastecia o álcool, por exemplo, o etanol a R$ 4,00, hoje está 5 e pouco. E se continuar com essa elevação, daqui a pouco estamos pagando R$ 7, R$ 8 no litro de gasolina. E o total de vacinas entregues pela Fiocruz neste ano pode ficar abaixo da meta de 200 milhões de doses. O compromisso inicial para 2021 previa o envio de 210 milhões de doses de vacina ao Programa Nacional de Imunizações, mas já foi revisado. A Fundação Oswaldo Cruz pode não conseguir completar a meta de entregar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde neste ano. De acordo com o vice-presidente de produção da Fiocruz, Marcos Krieger, só é possível assegurar, no momento, cerca de 180 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. O descumprimento acontece por causa de um atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo do exterior e também por um prazo maior do que o previsto para a entrega das primeiras doses produzidas com o IFA brasileiro. As doses com o insumo da Fiocruz ainda dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O cronograma previa a disponibilidade de 100 milhões de doses até o mês passado, mas esse volume só deve ser alcançado este mês. Os planos originais apontavam que a partir de agosto, 100 milhões de imunizantes seriam entregues já com o IFA nacional. Agora, a previsão é de que esse montante seja de até 50 milhões de doses a partir de novembro. Para compensar, a Fiocruz acertou a importação de uma quantidade adicional de IFA para continuar realizando entregas ao Programa Nacional de Imunizações. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 6 de agosto, o Brasil aplicou 151.007.500 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, quase 45 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas. O Brasil recebeu 2 novas remessas com doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. No total, desembarcaram mais de 1.800.000 vacinas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. As doses serão destinadas ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Com estes lotes, a Pfizer já entregou quase 34 milhões de doses ao país. Ainda faltam 13 milhões, que estão previstas até o dia 22 de agosto. A Casa Branca anunciou que metade da população americana está completamente imunizada. Os Estados Unidos superaram a marca de 50% dos adultos e adolescentes acima dos 12 anos totalmente vacinados contra a Covid-19. O anúncio celebrou um aumento na média de vacinados dos últimos 15 dias. Segundo a Casa Branca, em apenas 2 semanas, foram imunizados 44% da população, cerca de 165 milhões de pessoas. Apesar dos esforços, o país sofre com a dispersão da variante Delta, que tem causado uma epidemia entre os não vacinados. Na semana passada, houve uma média de 90.000 novos casos de coronavírus por dia. Os estados da Flórida e do Texas registraram 1/3 deles, segundo a Casa Branca.
Agora vamos ver o ranking de vacinação no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 300 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1 bilhão e 740 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 495 milhões. Atrás, na terceira colocação, estão os Estados Unidos, com quase 349 milhões. O Brasil continua consolidado na quarta colocação e hoje alcança os 151 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5+, está o Japão, que marca mais de 99 milhões e meio de unidades de vacinas aplicadas até agora. O turismo na ilha de Capri, na Itália, está em ritmo acelerado depois que toda a população foi imunizada. A temporada turística está a todo vapor na ilha italiana de Capri. Popular entre as estrelas de Hollywood, foi uma das primeiras a vacinar toda a sua população para garantir a máxima segurança aos visitantes e funcionários do setor turístico. A ilha de Capri, um dos destinos insulares mais famosos do sul da Itália, foi declarada livre da Covid como parte de uma campanha para vacinar as populações de localidades de veraneio e permitir a retomada do turismo. A região deve ter um boom de visitantes neste verão em comparação com o ano passado, devido ao retorno de estrangeiros, especialmente americanos. Subdividida entre as cidades de Capri e Anacapri, a ilha tem pouco mais de 14 mil habitantes e fica na costa de Nápoles, capital da Campânia e município mais populoso do sul da Itália. Vacinações em massa também estão sendo feitas nas ilhas da região da Sicília para permitir a reabertura plena do turismo para o verão europeu. E veja a seguir, avança no Senado o programa de renegociação de dívidas. E ainda, a proposta do voto impresso será analisada no plenário da Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que vai levar a discussão sobre o voto impresso ao plenário da Câmara. Ontem a proposta foi rejeitada pela comissão. De Brasília, Jaqueline Fonseca traz as informações. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, convocou a imprensa nesta sexta-feira para comunicar que levará ao plenário a discussão sobre o voto impresso. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada Bia Kicis, prevê a obrigatoriedade de uma cédula de papel para cada eleitor no ato da votação. Um relatório que sugeria a aprovação do texto foi rejeitado pela comissão especial que analisa a matéria nesta quinta-feira. Mas nesta sexta, Lira afirmou que o voto impresso está pautando o Brasil, por isso o tema será levado ao plenário, que será juiz da discussão. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. O Senado aprovou um novo programa de renegociação de dívidas para devedores da União, com previsão de perdoar até 90% de juros de multas e o parcelamento em até 12 anos dos débitos de natureza tributária e não tributária. A proposta agora vai à Câmara dos Deputados. Segundo o parecer do relator, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, o prazo de adesão vai até 30 de setembro. Poderão ser pagos ou parcelados os débitos vencidos até o último dia do mês anterior à entrada em vigor da lei. As parcelas terão valores reduzidos nos 3 primeiros anos. A possibilidade de renegociação será oferecida a pessoas físicas e empresas, inclusive àquelas que se encontram em recuperação judicial e submetidas ao regime especial de tributação. Entre as várias medidas de recuperação econômica aprovadas desde o ano passado pelo Congresso Nacional, esta é uma das mais importantes, pois se destinam não a simplesmente proteger as empresas
contra a crise de 2020 e 2021, mas a oferecer um caminho para a recuperação de suas finanças no futuro pós-pandemia. Parte considerável das dívidas que serão renegociadas enquadra-se na categoria das dívidas com baixa probabilidade de pagamento, mesmo por intermédio de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, além de gerar mais arrecadação do que eventuais renúncias fiscais, a reabertura do PERT possibilitará a recuperação de créditos dados atualmente como perdidos. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o projeto foi apresentado ainda em 2020. Segundo Pacheco, os efeitos da pandemia demandam a criação da medida. O Ministério da Economia se manifesta de maneira contrária ao projeto. Embora o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha sinalizado apoio a um projeto de renegociação de dívidas tributárias, membros da pasta afirmam que o programa não poderia ser tão amplo. O Ministério é contrário, em especial, a um programa que permita a renegociação de dívidas para quem não foi afetado pela crise da Covid ou para quem lucrou durante o período. Ainda não há uma projeção da pasta sobre o impacto fiscal decorrente do texto, mas já se fala que deve ser grande e que representa mais que uma bomba a estourar nas contas públicas, que estão em déficit desde 2014. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com o cenário para o câmbio pressionado também por fortes expectativas de que os Estados Unidos cortem oferta de dinheiro barato no mundo, o que pode gerar impacto em moedas emergentes como um todo. A moeda norte-americana avançou 0,42% e encerrou o dia cotada a R$ 5,235 na venda. Na última reportagem da série especial sobre e-commerce, você vai ver empresas que utilizavam o modelo tradicional de comércio e precisaram se reinventar para permanecer no mercado. Negócios que dependiam da presença física do consumidor ou que estavam acomodados em pontos de venda, com a pandemia e o distanciamento social, precisaram se reinventar rápido para não fecharem as portas. O economista Henrique Romero diz que esse fenômeno é conhecido no capitalismo como destruição criativa. Tem um teórico da economia, o cara é um austríaco, que depois naturalizou americano, o Schumpeter, ele tinha um termo que chamava destruição criativa. Ou seja, o que é destruição criativa? Você destrói aquele que está atrasado, aquele que está arcaico, e surge no seu lugar algo novo, tá? Isso gera, com certeza, os dois lados, gera prejuízo para aquele setor que está arcaico e a inovação gera novas oportunidades. O comércio tradicional ainda conta com a maioria, principalmente nas cidades do interior do Brasil. Mas com a crise econômica causada pelo novo coronavírus, o setor foi um dos mais afetados. Houve uma queda no crescimento econômico. O ano passado foi de 4,5%. Tá? Então, aquela economia que é a maioria que prevalece ainda é a física, ou seja, o comércio. Você precisa ir à loja comprar. Esse diminuiu bastante. Muitas lojas físicas em Dourados, que sempre trabalharam com atendimento presencial, com a chegada da pandemia, precisaram se reinventar para permanecerem no mercado e sobreviverem à crise. Essa empresa que trabalha com fotografias foi uma das várias que precisaram ressignificar o serviço prestado. A loja se readaptou ao novo cenário usando ferramentas virtuais para atender os clientes à distância e não fechar as portas. Nós colocamos as fotos do cliente dentro dessa plataforma, aplicativo, e através de um link a gente envia para os clientes, ver as fotos, selecionar, compartilhar com seus familiares. E a partir dessas fotos selecionadas, a gente também, por meio de um aplicativo, cria um álbum online e a gente envia novamente para o cliente, ver se ele aprova, se ele quer remover, fazer alterações, quer adicionar fotos. E somente após a aprovação do cliente que a gente manda imprimir e é enviado pelos correios para o cliente. O consumidor foi inicialmente forçado pela quarentena a comprar pela internet, mas parece ter gostado
E mesmo no período pós-pandemia, a tendência é que as vendas online continuem a crescer. Camila que o diga. Ela praticamente não sai de casa para fazer compras. E visitar plataformas e lojas virtuais virou até um hobby. A gente começou a comprar, principalmente eu e minha mãe, desde 2018, mais ou menos, quando a gente começou a comprar um instrumento musical, porque eu queria. E aí a gente achou interessante, porque era barato e não tinha aqui na cidade. E nisso, com essa questão do preço e poder ter uma diversidade de produtos que a gente não encontra na cidade, a gente falou assim, não, então por que a gente vai continuar comprando localmente se às vezes não temos todas essas categorias de produtos que a gente quer, enquanto online a gente pode? Então a gente falou, vamos correr o risco de fazer uma compra online e começamos. Ela revela que tem dificuldades para fazer compras no comércio físico. Muitas vezes a gente não se dá bem com o vendedor, ou a gente não encontra o que a gente quer e a pessoa tenta querer empurrar uma coisa que é diferente, né, o que a gente está querendo. Então, principalmente na questão online, para mim é muito melhor, porque eu posso ter a minha autonomia de escolher o que eu quero, na onde que eu quero, do jeito que eu quero. Então, totalmente diferente da física. As lojas virtuais do Brasil também apresentam alguns desafios para o consumidor, principalmente as de roupas e calçados que envolvem tamanhos e medidas, como explica essa consultora de imagem. O Brasil ele não tem um padrão de modelagem, então cada marca, eu uso um exemplo do P ao G, porque cada marca tem um tamanho. Nos Estados Unidos já existe um padrão de modelagem, então lá tem uma lei e as marcas têm que se adequar ao padrão de modelagem do país. E aqui no Brasil a gente ainda não tem, por isso que existe essa diferença de tamanho de marca, de loja, enfim. Laís dá ainda algumas dicas de como acertar o tamanho da peça na hora da compra virtual. Primeiro passo, você precisa conhecer o estilo da loja, né? Se aquele estilo tem a ver com o seu, já fica bem mais fácil. Outro passo é você se conhecer, saber qual é o seu formato de corpo, saber quais são as suas medidas corretas, saber também aonde essa mulher, esse homem quer valorizar, se ele quer disfarçar alguma parte do corpo ou se quer ressaltar. Isso é muito importante, conhecer as suas medidas, pode até pegar uma fita métrica e medir e saber de fato os números, fica muito mais fácil, porque não tem esse padrão, né, de modelagem. O mercado está se transformando depressa. O grande desafio do momento para as lojas físicas é entender como funciona a engrenagem de venda de produtos e serviços na internet e o que mudou na cabeça do consumidor. E veja a seguir os números da pandemia pelo planeta. E ainda os benefícios da agricultura familiar e orgânica. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 1.056 mortes por Covid, pouco mais de 42 mil novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo chegou à marca dos 201.484.000 casos de coronavírus e mais de 4.275.000 mortes em decorrência da doença. Os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, registram mais de 35.545.000 diagnósticos e um total de 615.836 óbitos. A Índia, que é a segunda nação com maior índice de contaminação no mundo, se aproxima dos 31.857.000 pessoas contaminadas. O Brasil contabiliza mais de 20.108.000 testes positivos de Covid e 561.762 mortes. A França acumula mais de 6.324.000 casos confirmados. E a Rússia passou dos 6.318.000 diagnósticos. A Alemanha abriu investigações por negligência nas inundações que mataram quase 200 pessoas em julho. A promotoria tem suspeitas iniciais de homicídio e lesões corporais por negligência.
A promotoria local anunciou que confirmou suspeitas iniciais de homicídio e lesões corporais por negligência. Membro do Partido Conservador da chanceler Angela Merkel, Jürgen Fuller deve responder pelas acusações. Para a corte, as autoridades locais deveriam ter sido responsáveis pela evacuação do Vale Ar, que ainda não haviam sido afetados pelas inundações, mesmo depois de vários alertas meteorológicos emitidos. As chuvas causaram a morte de pelo menos 189 pessoas na Alemanha, incluindo 141 apenas na região da Renânia-Palatinado, onde 16 pessoas seguem desaparecidas. O governo alemão estuda maneiras de melhorar o sistema de alerta de desastres, incluindo a implementação de notificações por meio do envio de mensagens para telefones celulares. Na Grécia, os bombeiros lutam contra um incêndio a 30 quilômetros de Atenas. Moradores de 5 regiões precisaram deixar suas casas e pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Os incêndios florestais não dão descanso na Grécia. A localidade de Áfrinas, 30 quilômetros ao norte da capital Atenas, sofre com as chamas que ficaram mais violentas por causa da força do vento. O fogo deixou até agora pelo menos 5 feridos. Várias localidades tiveram de ser esvaziadas e casas foram destruídas. A estrada que liga Atenas à região norte do país e a rodovia nacional foram bloqueadas por precaução. Ao menos 450 bombeiros gregos trabalham para conter as chamas, auxiliados por apoio aéreo e veículos terrestres. A Proteção Civil grega deve receber reforços da França, Chipre, Suécia e Israel. A agricultura familiar e também a orgânica são apontadas como garantia de cuidados com o meio ambiente e a saúde das pessoas. Mas como a produção de alimentos precisa acompanhar o crescimento da população, cada vez mais são utilizados os agrotóxicos. E o Brasil é o maior consumidor mundial destes produtos. Os defensivos químicos são utilizados para combater as doenças das plantas, as ervas daninhas e os insetos que se reproduzem sem controle. Mas além da poluição dos rios, um dos maiores efeitos colaterais, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a morte de mais de 20 mil pessoas por ano. Como não existe alternativa, quem vai à feira deve saber. E os campeões de agrotóxicos foram alho, arroz, alface, abacaxi, batata doce, beterraba, cenoura, goiaba, chuchu, laranja, pimentão, tomate, a uva. A uva é muito contaminada, não dá para você ficar arrancando a casca, vai comer o quê? Então, assim, são vários alimentos que eles, infelizmente, são campeões de agrotóxicos. Então, a gente tem que pesar em conta e ver, lógico, precisão, pandemia, muitas pessoas perderam emprego, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Além de várias explicações da economia, muitos produtos não cabem no bolso do brasileiro porque os grandes exportadores, que garantem bons resultados para a balança comercial do país, contam com benefícios que outros produtores não têm. Precisa ter uma diminuição, principalmente de impostos, IPI, ICMS, né? Geralmente, alimentos que os produtores que usam produtos com agrotóxicos, eles já têm até 60% de redução desses impostos. Agora, o pequeno agricultor ou o médio agricultor que produz os orgânicos, ele não tem nenhuma redução dos benefícios. Então, por isso que ele tem que acabar passando também esse valor para a população, infelizmente. E é das roças dos pequenos produtores, que variam de 5 a 100 hectares, que sai grande parte dos produtos que o brasileiro põe na mesa. Segundo o último censo do IBGE, a agricultura familiar é responsável por 70% da mandioca consumida no país, 64% do leite, 38% do café em grão e 23% do feijão. Alimentação orgânica, sustentabilidade, um alimento que não agride o ambiente e ainda faz um bem danado à sua saúde. Mas afinal, qual a diferença? Alimento convencional, natural e orgânico. Orgânico é um conceito muito específico, com uma legislação específica. Os insumos não são químicos, os insumos não são sintéticos. Não todos os agricultores familiares são produtores orgânicos. Devido ao tamanho dos sítios e das glebas e das propriedades da agricultura familiar, muitos, não tenho porcentagem disso, utilizam insumos não tóxicos, insumos não químicos, mas alguns sim utilizam, conforme, de acordo com a cultura que é,
possivelmente alguns insumos que hoje em dia chamamos de agrotóxicos. Então, não podemos dizer que toda a agricultura familiar é orgânica. Quem não usa nenhum produto químico é o produtor orgânico. Mas é bom não acreditar em todas as propagandas de alimentos isentos de veneno. Muitas empresas se dizem naturais, só que naturais todos os produtos são, eles vêm da terra. O orgânico ele se diferencia por causa do certificado. Então hoje é crucial que todos os clientes que querem consumir orgânicos peçam o seu certificado. Peça o certificado de quem está fornecendo para o seu fornecedor, porque esse é o único jeito de comprovar realmente que ele é orgânico. E todo ano esse certificado é renovado. E apesar do preço naturalmente mais alto, por causa principalmente do imposto, as vendas de produtos orgânicos aumentaram 30% no ano passado. E a perspectiva é que em 2021 tem um novo crescimento de 10%. Hoje a gente tem uma variedade muito grande, são quase 200 itens na nossa lista. Nós temos uma procura muito grande pelos principais itens, que são os que mais retêm, que são tomate, cenoura, cebola, aí todas as linhas de alface, couve, beterraba. Então a gente tem, por esses produtos frescos, a gente tem uma procura muito grande. Depois de colhidos na roça, o freguês receberá no dia seguinte alimentos preparados com uma grande preocupação ecológica. Eles são todos embalados em papéis biodegradáveis, somente as alfaces que nós recebemos elas molhadas, né, porque a gente tem que lavar, então elas vão no saquinho plástico. Mas ao contrário disso, no último ano nós conseguimos eliminar 90% do nosso uso de plásticos. É uma missão nossa até o final do ano a gente conseguir eliminar 100% de todo o uso de plástico aqui na empresa. Até os passarinhos, até as pombas, agora eu estava falando pro rapaz. O rapaz escolheu o milho aqui que é transgênio, as pombas não vai lá. Aí nós escolhemos o milho aqui na palha, as pombas começam a vir comer o milho, porque o milho é natural, não é milho transgênio. E aqui se você pegar, você vai comer uma coisa pura. Vale a pena então? Nossa, não tem discussão. O rover Perseverance começou a coletar uma amostra de rocha em Marte. Essa é a primeira de cerca de 30 que deverão ser trazidas à Terra e analisadas nos próximos anos. A NASA anunciou nesta sexta-feira que o rover Perseverance começou a coletar uma amostra de rocha em Marte. A Agência Espacial Americana publicou fotos que mostram, de um lado da sombra do veículo, um pequeno monte com um buraco no centro, o primeiro cavado pelo robô no planeta vermelho. O processo de coleta da amostra deve durar 11 dias. O objetivo é procurar sinais de vida antiga, como vestígios de vida microbiana fossilizada na rocha, mas também compreender melhor a geologia marciana. A NASA prevê uma missão encarregada de trazer as amostras de volta à Terra por volta de 2030. E a seguir as notícias das Olimpíadas. Seleção feminina de vôlei ganha da Coreia e garante vaga na disputa do ouro. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que devemos clamar a Deus a capacidade de pedir e esperar a sua resposta, ao invés de resolvermos do nosso próprio jeito. O ensinamento é de Jesus. Vimos ontem uma base, um texto do livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 49, quando os discípulos viram que Jesus seria preso e, na hora, um dos discípulos, provavelmente Pedro, dirigiu uma oração para Jesus. Ele disse, mestre, ele disse assim, vou pegar aqui, Senhor, feriremos a espada? Senhor, o que a gente faz? Senhor, dá uma dica, Senhor, dá uma direção, nos dê uma orientação, o que a gente faz? Então, se você pergunta, você tem que esperar a resposta. Só que o Pedro não esperou a resposta. Então nós vemos a sequência dessa forma. Olha aqui, Lucas 22, 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, primeiro, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? Primeira coisa, uma pergunta, uma oração, um pedido de orientação. A sequência, segundo, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Terceiro, sequência, e respondendo Jesus, disse. Você viu a ordem da situação? Um pedido, o que eu faço? Ao invés da
atitude, espada e resolver do meu jeito. Foi o que o Pedro fez. Jesus tem a capacidade de esperar que ele responda. Aí puxamos a espada. Aí queremos dar o nosso jeito. Quantas pessoas já não dirigiram a Deus uma oração, mas não teve a capacidade de esperar? Puxaram a espada, como eu contei o caso da jovem senhora em São Paulo, que queria uma orientação de Deus. Deus dá a orientação, mas ela não aceita, casa-se com alguém que mal conhecia, e depois ela tem que arrumar uma desculpa para fugir daquela pessoa e acabar com tudo. Capacidade de esperar. Isso não é qualquer pessoa que tem. Essa qualidade do fruto do Espírito só tem quem busca. O que você tem pedido a Deus? Talvez pedimos a Deus dinheiro, pedimos a Deus um emprego, pedimos um casamento, pedimos uma viagem, pedimos uma promoção. A gente pede, meu Deus, me dá a capacidade de esperar, para eu não sair puxando a espada, tentando resolver do meu jeito. Me dá paciência, meu Deus. Capacidade de esperar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.